leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Podem sentar, irmãos. Irmãos, podem ir para suas classes. Irmãos, essas cadeiras, alguns irmãos andaram me falando, pastor, as cadeiras estão meio desconfortáveis, está na hora de trocar. Isso é um pensamento mútuo ou é só de alguns? Só para eu saber se está na hora de trocar essas cadeiras. Não, pelo silêncio, é só alguns. Essa, qual que é mais confortável? Mas uma que é acolchoada é mais confortável ainda. A acolchoada com o bracinho ainda assim para apoiar todas. R$19.500. Eu também acho que consegue. Eu acho que não está um preço tão... Eu sei que vocês estão olhando... Vamos lá, né? Vamos mudar então. Não R$19.500. Vamos lá, vamos mudar. R$230 cada cadeira. Eu andei conversando com pessoas de outras igrejas. É assim, não é que cada um paga a sua no sentido de vai ser sua cadeira, mas há igrejas que fazem isso sim, que fazem como se fosse olha, quem pode pagar uma cadeira, e cada pessoa paga uma cadeira. E essa seria uma possibilidade que nós teríamos aqui na igreja, se você tiver conta para pastor, olha, eu vou pagar uma cadeira. E a gente vai juntando isso, tem hora que a gente vê que tem aí uma quantidade para pelo menos comprar 50. Eu acho que menos que isso, não, para mim tinha que ser 80, para não acontecer de eu ter um pequeno probleminha que eu acho que eu possa ter e ter que excluir alguém da igreja, que é de alguém ousadamente, pelo espírito do maligno, chegava assim, pastor, eu paguei uma cadeira e nunca consigo sentar na cadeira. Para não acontecer de um espírito imundo se apropriar de alguém, a pessoa ter essa ousadia, eu acho que é bom comprar uma quantidade logo, né? Que a gente, igual eu aprendi, o meu diretor do seminário, por exemplo, ele, quando ele tinha problema assim com alguém, ele pegava a coisa e entregava assim, nunca mais volte aqui. Que é o pastor Natanael, assim, eu falei assim, corretíssimo, porque as pessoas que chegam nesse ponto, mas aqui na igreja não vão ter não, né? Aqui não tem não, é só em outras igrejas que a gente tem essas coisas. Mas olha, irmãos, vão pensando, tá?
orcei, foi na igreja que eu fui buscar o saxofone emprestado, eu vi a cadeira, achei ela legal, porque ela tinha, as que eu estava olhando não tinha o braço para apoiar. E eu acho mais confortável quando tem, principalmente quem anota, tem onde dar uma apoiadinha, né? O braço é bom, né, pastor Mando? Aí, ó. Então temos isso aí, a gente tem isso aí, custa R$19.500, a gente tem a plataforma elevatória que o nosso irmão Adonias está projetando aí, e ele vai passar para a gente, mas quando ele me falou, antes da inflação, que vamos deixar claro que foi antes da inflação, né, porque eu acho que vai ter um aumento, ele falou que deveria ficar entre uns R$20 mil, mais ou menos aí, material, todas as coisas, isso porque é o Adonias que está projetando e vai fazer, irmãos, porque na empresa, R$80 mil a plataforma elevatória. Um templo no segundo andar custa muito mais caro do que a gente imagina. 80 mil dá para a gente dar entrada na casa que fica aqui atrás. Né? Mas, amém, irmão? Só passando para vocês algumas coisas, nós temos olhado a igreja, temos visto as necessidades aqui de melhoria na infraestrutura também, mas tudo custa caro quando você olha para a quantidade de pessoas que são essas coisas. Tá? Então, a obra de botar o piso, terminar essas duas salas e fazer nessa parte aí, não botar piso ainda, mas fazer um cimento queimado lisinho, porque quando a gente for trocar o piso, a gente coloca tudo, ficou R$3.500 só a mão de obra. Ai, seria ótimo, né? As cadeiras antes do aniversário da igreja seria um sonho, hein? A tesouraria tá mudando. Eu falei, gente, esse negócio de dólar, você tem que pensar em dólar, vocês pensando em real aí, ó. Pô, voltou mudado, não voltou? Voltou? E aí, ó, é isso que eu falo. Verdade, já tá. É outra, né? Você falou, existe isso, né? Mas, irmãos, para o aniversário da igreja, assim, o mínimo que eu gostaria que a gente conseguisse para o aniversário da igreja é acertar essas paredinhas ali, né? E terminar essas salas, o contrapiso aqui, e uma pintura com certeza que a gente vai fazer, não só aqui, lá embaixo, ali fora também, para deixar para o aniversário da igreja. E vamos ter mutirão, tá? Os homens aí já podem começar se preparando, que a gente vai começar a marcar uns mutirões aí, tá bom? Ver com o Erasmo aí quando é que ele vai poder para a gente amassar, lixar, pintar. Irmãs, vai ter mutirão de limpeza, porque vai ser puxado, tá? Vamos ter um período de mutirões, tá certo? Dita estas coisas, avisado vocês que você que já quitou seu retiro, que agora pode pensar, talvez, poxa, eu acho que eu posso ajudar, hein? Acho que dividido aí, sei lá, em que? Dá para dividir, eu acho que as cadeiras, eu acho que eles dividem em 10. Deixa eu conferir aqui, só para passar a informação correta. Aqui, ó. Aqui na igreja está nessa. Seria fantástico, Mas assim, irmãos, vamos entender uma coisa, tá? Não vá na empolgação. Por exemplo, às vezes eu tenho condição de poder sim pagar 3 cadeiras. Às vezes você está olhando, no momento atual que você está vendo, pastor, eu não estou conseguindo, mas sendo bem honesto, tá? Não, vou falar aqui agora, mas é porque às vezes tem irmãos que se sentem como se fossem coagidos, e não é isso, irmão. Primeiro as continhas da sua casa, sua família, seu sustento, tá bom? Seu dízimo por exemplo, se você não é um dizimista, não faz sentido nenhum você ajudar com isso. E assim, pastor, eu não sou dizimista porque eu não sou membro da igreja, tá? Aí eu entendo, mas tem irmão que é membro, que às vezes o pastor precisa ficar indo conversar sobre dízimo. Ele botou 85 unidades, eu tinha pedido ele 80. Ficou 19.550. 9.775 de entrada e 5 vezes sem juros ou 10 vezes com a taxa da maquininha. Tá? Eu também sou a favor do sem taxa, tá? Então, irmãos, vai pensando, amanhã tem reunião com a diretoria, a gente vai ver estratégias, seriam em 5 vezes só, né?
É, entrada e mais 5, isso. Né? A entrada a gente vê com a tesouraria uma forma disso acontecer, né? Uma forma. Só eu vou ver se eu tenho uma fotinha aqui, vou mandar pedir o Ricardo para colocar aqui para gente. Quem tá? Ah, o Pedro. Tá com o WhatsApp aí, Pedro? Você vai abrir esse catálogozinho aí, Pedro? Pode jogar aqui de forma mais grosseira. E aí, quando você abrir, você vai descendo até que eu vou falar qual é a cadeira aí. Ó, só para vocês terem ideia, irmãos. Pedro, não me liga não, Pedro. Tô ligando. Não dá para ver, né? Daí, né? E não vai ser vermelha não, porque eu mostrei alguém que eu mostrei, vai vermelha? Não, aqui é só o modelo. Tá? O Pedro vai colocar aqui. Colocou, Pedro? Não, você tem que abrir o WhatsApp no computador. É? Mais fácil? Vai abrindo sua Bíblia em Tessalonicenses. Igreja Logos Continental, né? Não é para usar esses. Vocês podem usar esse meio Igreja Logos CC, ele é banido. Não usamos ele mais. Ah, é? Tem que mudar isso aí também. Deixa eu perder. Ou que não vai preso. Aí, irmãos. Vai abaixando aí, Pedro. Nossa, mas a imagem está muito ruim, Pedro. Aí, vai descendo. Bom, pode descendo. Pode descer. Aí, volta. Essa aqui, irmãos. Tá? Essa aqui, que é a acolchoadinha nas costas. A acolchoadinha onde você senta. E o braço também. Tá? Tá bom? Só tem alguns irmãos que eu vou ter que conversar, que eles não vão poder utilizar, porque senão eu tenho certeza que eles vão dormir. Alguns irmãos específicos eu vou procurar vocês assim, meu irmão, senta na de plástico, você já está dormindo nela. Adonias na automação teve uma ideia fantástica. Nós vamos numerar as cadeiras, ela vai ter um choquinho. O que dormiu, eu aperto um botão aqui. Não, vai despertar. Metal, é ferro, né? E aí a parte acolchoada, que é estofado, né? Olha, quem quiser olhar melhor, olha lá para a televisão. Olha lá, ó. Qualidade é outra de imagem. Não aonde você senta aqui, vai ter nas costas, atrás. Ali eu acho que fica muita poluição visual, na minha opinião. Mas o nome da igreja. Tem uma aberturazinha, eu não sei, dependendo da espessura da Bíblia, eu não sei se ela encaixa, né? Mas tem. Isso. Vocês podem usar creme para vir para a igreja. O que a gente vai fazer? Se fizer de couro, na hora que você for sentar ali nas cadeiras que ficarem ali, só a graça. A gente consegue, né? A gente consegue. Ó, irmãos, se vocês veem alguma... Porque, por exemplo, eu não sabia dessa questão do creme. O que acontece? O jeito é pagar uma impermeabilização para todas as cadeiras? Ou só para o braço? Mas aqui na nossa igreja, vocês já repararam que aqui dentro da nossa igreja não dá pó? Ela é toda fechada. A gente não tem esse problema tanto aqui não. Graças a Deus. É uma coisa que o arquiteto veio aqui essa semana para passar um orçamento de quanto ficaria para fazer. Ele vai só desenhar a nossa fachada. Não é entregar a fachada pronta. Essa vai ser a fachada da nossa igreja. É um orçamento, tá? Eu vou entregar amanhã para a tesouraria, se Deus quiser.
Ele, quando entrou aqui, ele falou isso. Ele falou assim, olha, a igreja de vocês é fresca, apesar de toda fechada, e vocês não têm problema com pó de minério, que a cidade constitucional costuma reclamar muito. Eu falei, porque ficou tudo fechadinho, então ajudou muita gente. Tá? Talvez daria, isso mesmo, verdade. Alguma dúvida? Alguma colocação que você queira fazer? Alguma opinião? É agora, hein? Não? Então você... eu fiz 3 orçamentos. Esse foi o mais... Esse é de Rio Grande do Norte. Modelo? Ah, mas tem mais modelos. Vai abaixa aí, Pedro. Vai passando aí. Tem esse. Tem esse. Tem esse aí. Vai baixando. Tem esse, que é plástico lá, igual da UPA. Aí, não mostra esse não, porque as professoras de ABD vai ficar pedindo. Passa o próximo. É assim, ó, a logo vai ficar... Se abrir lá, ó, lá fica melhor de ver. Olha lá, logo atrás, tá vendo? E aí lá o bolsinho, tá vendo aqueles 2 pontinhos lá, que é tipo 2 pininhos, 2 parafusos? É, o bolso fica ali, que o Betinho falou. Só que quando eu olhei, dependendo da Bíblia, ela não encaixa, ela não entra. Tá certo? Então você pode estar pensando, R$230, acho que é isso mesmo, cada cadeira. Faz aí, dizendo, por 85. Não, 19.995 por 85. Então, R$235, você veja, pense. Talvez o que a gente pode fazer, às vezes, é a igreja banca essa entrada e a gente vai pagando mensalmente e aí vai repondo lá, caso precise dessa gordura. Então, você vai pensando, se tem como, você procura a Keila ou a Kellen e fala, olha, eu vou poder pagar 3 cadeiras. Você fala com elas, tá bom? Amém? Então tá certo. Vamos para Tessalonicenses? Às vezes você pode pagar uma só, isso. Isso. Ouviram aí? Soluções que a Keila apresentou? Foi boa. Às vezes, olha, eu não posso pagar 3 cadeiras, eu posso pagar uma. Posso pagar 2. Não, eu posso dar R$50 de oferta para ajudar. Então tá bom, que aí fica nessa área das cadeiras aí. Tá bem? Isso aí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Nós estamos do verso 1 ao verso de número 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 ao verso 10. Vamos lembrar o contexto aí. Paulo falou nos primeiros capítulos de como essa igreja nasceu. No capítulo 2 ele fala a respeito de como ele pastoreou essa igreja, mesmo não estando lá presente. E agora ele vai falar do processo de amadurecimento dessa igreja. Essa igreja passou por uma perseguição muito rápida. Paulo teve que sair fora de lá e ele manda Timóteo voltar para lá. Fica ele e Silvano. E ele manda Timóteo voltar para lá. E a gente está vendo que Paulo enviou Timóteo para cuidar dessa igreja. E com o que Paulo estava preocupado nessa igreja? Vida espiritual, mas tem uma palavrinha de duas letras, fé. Ele fala várias vezes sobre as dificuldades da fé de vocês, para fortalecer a fé de vocês, para confirmar a fé de vocês. Então, ele está preocupado com a fé deles. Aí a gente viu primeiro o que levou Paulo a enviar Timóteo. Porque pensa só, irmãos, imagina o seguinte, que Deus direciona essa igreja para abrir um campo missionário, algum local. E aí, de repente, alguma família procure a mim, que sou pastor, e fala, pastor, olha, eu gostaria de me dispor a poder ir para lá, ajudar no campo missionário, eu vou mudar meu serviço de local,
a minha esposa vai mudar o serviço dela, a gente já olhou que a gente consegue trabalhar lá naquela cidade, a gente consegue levar a nossa vida toda para lá, os nossos filhos vão estudar lá e a gente vai conseguir ajudar esse campo missionário. A gente está disposto a mudar a nossa vida para ajudar nessa obra. Eu, como pastor local, eu sinto falta. Por quê? Porque a igreja que eu estou cuidando aqui, ela está indo bem, ela está crescendo, ela está desenvolvendo, ela tem pessoas ajudando no trabalho. E às vezes o pastor local ele fica assim, puxa, mas vai fazer uma falta aqui? Mas eu preciso entender que eu preciso amar a noiva de Cristo com o amor do amigo do noivo. Ela não é a minha noiva, ela não é a minha igreja, ela é a igreja de Cristo. Então eu preciso de amar a igreja a ponto de olhar e falar assim, não vão, que ó, graças a Deus que Deus colocou isso no coração de vocês. Então, o amor pela igreja, o amor pela obra de Deus que Paulo tem, faz ele olhar e falar assim, Timóteo, deixa a gente aqui e volta para lá para cuidar dessa igreja. E eles seguem, eles não estão olhando para eles estão olhando para quem? Para Cristo, para a igreja de Cristo. Isso até fica de um ensino para a gente, porque nas divisões do PG, normalmente a gente está preocupado com qual PG? O nosso. Quem vai estar comigo? Em que casa eu vou estar? Quem vai pregar lá para a gente? Quem vai direcionar o estudo? A gente está preocupado normalmente com a gente. Paulo está preocupado com a noiva. Ele fala assim, Cristo precisa cuidar da sua noiva. Eu preciso de olhar, às vezes, não, peraí, aquele PG lá está precisando. Pastor, poxa, eu estava conversando com o irmão tal, ele falou que o PG lá está um pouco fraco. O meu PG eu estou percebendo que tem bastante gente conversando, participando. Podia mandar alguém para lá para ajudar. Eu vou sempre saber se você está tentando participar da sua patota ou você está com o coração nisso mesmo. Então Paulo amava a igreja, a noiva de Cristo, como amigo do noivo. E ele manda quem para lá? Quem lembra? Timóteo. E a gente viu que, quais são as características de Timóteo? Ele tem a primeira característica que está aí no verso de número 2. Ele fala, e enviar o nosso irmão Timóteo. O que significa que Timóteo era o que, irmãos? Crente. Era crente. Timóteo não era um picareta, um pilantra, alguém que não amava a Deus. Timóteo era crente. A primeira característica é essa. Sabe, a igreja precisa ter pessoas que são crentes, tá? Então essa é a primeira coisa. Agora vamos à segunda característica de Timóteo. Olha aí o verso de número 2. E enviar o nosso irmão Timóteo, o quê? O que significa a palavra ministro? Alguém saberia me dizer? Pregador, mais o quê? Representante, mais o quê? Pessoa confiável, mais o quê? Alguém que direciona, mais o quê? Fala, Elô, mais o quê? Ministro, quando vem a palavra ministro, o que vocês pensam? Líder, foi líder que falou? Líder, mais o quê? A autoridade, pessoa que conduz. Sabe por que a gente pensa tudo isso? Porque tanto igreja quanto política transformou a palavra ministro numa coisa muito mais autoritária do que ela é. Sabe o que significa a palavra ministro aqui no original? Diácono. Diácono. Paulo fala, olha, estou enviando nosso irmão Timóteo, diácono de Deus e do Evangelho. Servo. É servo. Ministro é servo. Timóteo é um servo. É aquele que executa a vontade de outro. O diácono não é aquele que faz o que ele quer. O diácono é aquele que executa a vontade de outro. E quem foi o primeiro diácono? Alguém saberia me dizer? Jesus. Jesus foi o primeiro diácono. Jesus não vem para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Os diáconos são levantados na igreja, lá em Atos capítulo 6,
para cuidar das necessidades do povo de acordo com a vontade de quem? De Deus e dos apóstolos, que eram os líderes da igreja. Mas diácono está para servir. A palavra diaconia significa serviço. E é aquele que executa a vontade de outro, aquele que serve a outro. Então Timóteo, ele está se colocando como um servo nas mãos de Deus para fazer a vontade de Paulo lá naquela igreja, porque ele entende que Deus direcionou Paulo sobre aquela igreja. Então quando eu fico olhando assim, não vejo a hora de Deus me levantar como um diácono, entenda uma coisa, você está pronto para fazer a vontade de outro? Você tem feito a vontade de outro ou você faz a sua vontade? Quando Paulo, é porque fica muito bonitinho no português, né? Ministro de Deus no Evangelho de Cristo para fortalecer e animá-los na fé. Peraí, como é que é no grego isso? Diácono de Deus no Evangelho de Cristo. Ele é um servo. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter uma igreja cheia de servos. Servos, porque Jesus Cristo mesmo fala, ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. E por que nós ficamos pensando em ser servido? Por exemplo, eu sou super a favor, tá, vamos trocar as cadeiras, tudo. Mas cuidado para você não ficar buscando muito seu conforto às vezes. Buscando muito melhor para você. Porque, por exemplo, imagine que a gente não tem dinheiro para comprar 80, mas tem dinheiro para comprar 30. E o pastor compra 30. E aí olhar a sua cara daqui de cima, às vezes, tipo assim. Aquela hora que você precisa ter do seu lado uma pessoa cheia do Espírito Santo para falar assim, Satanás, fica quieto. Né? Por quê? Porque a gente está aqui para servir, não para ser servido. A gente está aqui para poder servir o próximo. E Timóteo era um servo. E assim, agora vamos falar também, né? Eu como pastor, eu estou aqui para servir. As igrejas estão cheias de pastores que querem ser servidos. E um pastor deve estar aqui na igreja para servir. Servir a igreja fazendo a vontade... que fique muito bem claro isso também, não é? Para fazer a vontade de Deus, não a vontade do povo, porque a voz do povo não é a voz de jeito nenhum. A Bíblia está aí para mostrar que não é de forma alguma. Olha, e esse Timóteo, ele é um baita servo. Quando alguém alguma hora te chamar de Timóteo, se sinta muito valorizado. E é você que chama os outros de Timóteo, veja bem quem você chama de Timóteo. Porque Timóteo é realmente fantástico. Esse cara, Paulo enviou ele para Tessalônica, Paulo enviou ele para Corintos, Paulo enviou ele para Filipe. Ele enviou ele para todas essas igrejas. Por que Paulo enviava esse cara para lá? Primeiro, era crente. Segundo, era servo. Ele estava ali para servir. Para servir. Timóteo não pensava em si mesmo, mas pensava em cuidar nos interesses do povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Abre lá em Filipenses 2, 20 e 22. E quem encontrou já pode ler. Filipenses capítulo 2, verso 20 ao 22. Não, acho que Filipenses 2, 20 ao 22. Isso, esse aí. Olha isso. Olha primeiro o que Paulo está falando. Olha só. Porque eu não tenho ninguém com esse mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Qual é o sentimento? De servo, olha aí, está lá, ó, sentimento que se preocupe tão sinceramente. Eu não estou tendo ninguém com esse sentimento, mas ele vai citar um camarada aqui, porque todo mundo está buscando o quê? Todo mundo busca o seu próprio interesse, todo mundo quer saber do seu trabalho, da sua casa, do seu carro, da sua viagem, do seu descanso,
da cidade que é melhor para você e não para o evangelho, tudo isso. Aí ele fala no verso 21, todos os outros buscam seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Aí continuando 22 agora, Keila. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do pai. Olha só que coisa incrível. Imagina só a gente recebendo uma carta. Imagina que aconteceu algo com o pastor não está mais aqui, vocês estão sem pastor. Aí, ou o pastor Samuel, ou o pastor Guilherme, ou o presbítero Cleverton, ou o pastor Henrique, ou o pastor Natanael envia uma carta para a igreja de Cidade Continental. Olha só, pessoal, eu não tenho ninguém para enviar para vocês. Ninguém que tenha essa preocupação com vocês. Ninguém que ame de fato o evangelho de Cristo Jesus e ame servir aos irmãos. Eu tenho aqui um bando de seminaristas aqui que estão só preocupados com seus próprios interesses. Eu tenho aqui um bando de seminaristas aqui que R$600 por mês, eles ficam só reclamando que não dá para fazer nada com esse dinheiro. Eu tenho um monte de seminarista aqui que eles não conseguem, bota eles para capinar aqui o quintal do seminário aqui, para cortar uma grama, para poder cortar uma árvore, para poder limpar aqui, eles, nossa, são muito preguiçosos. Eu tenho uns caras aqui muito ruins. Agora, eu tenho um servo aqui, um servo que não está aqui, mas que está aí perto de vocês, que já foi provado. Esse cara já foi provado, porque ele serviu ao evangelho. Ele não serviu os outros, ele serviu a quem? Ao evangelho, junto comigo. Como um filho trabalha do lado do pai. Ele trabalhou comigo. Eu vou enviar, irmãos, para vocês esse servo que trabalhou comigo, que foi provado, que foi aprovado, que serve ao evangelho. Como é que vocês vão receber esse pastor? Com muita alegria, não é? Espera aí, a gente vai ter um pastor. Olha o que está... Olha, e tem um 23 indo contra. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. É diferente, não é? Só estou enviando alguém aí. Quem? O melhor que eu tenho. O que tem de melhor aqui eu estou enviando para vocês aí. Normalmente, irmãos, por exemplo, imagina que eu estou aqui na igreja, o pastor Samuel me liga, você tem como mandar alguém para pregar aqui na igreja? Eu falei assim, eu vou ver. Aí eu vou e pego uma pessoa que nunca pregou na igreja, que eu quase nunca prega já né? Que nunca pregou aqui na igreja. Aí pega essa pessoa que nunca pregou e fala, eu tenho fulano, serve. Irmãos, isso já aconteceu, tanto comigo quanto com eles. De às vezes eu ligar, pedir alguém, eu tenho fulano, serve. Eu falei, não serve. Eu já falei, não serve. Não pode deixar que eu não vou viajar não, eu vou voltar a tempo. Não serve. E já teve vezes de pastor ficar meio chateado, por quê? Porque eu falei, não é assim. Tem que ser o melhor que a gente tem. E às vezes não é que ele não mandou porque não queria mandar o melhor não, tá, irmãos? É porque não tinha, na época, lá também teria um outro, esse o melhor estaria pregando na igreja de lá. E Paulo está falando assim, eu vou mandar o melhor que eu tenho. Timóteo é um servo. O ministério de Timóteo não era uma plataforma de prestígio pessoal, ele não queria ser reconhecido pelos outros, não, ele era um instrumento para servir o povo de Deus. Ele estava preocupado com a igreja, com Cristo. Timóteo estava a serviço de Deus e dos irmãos e não ao seu próprio serviço. Você é crente? Ok, cheque na primeira aí. Você é servo. Nós somos servos. Primeiro cristãos, hein? Não esqueça, a gente aprendeu sobre o fato de termos ser cristãos. E aí é o fato da transformação que Cristo faz na sua vida, da mudança que Ele causa em nós, do Espírito de Deus em nós, e hoje já agindo em nós. E agora, eu como cristão, a pergunta que eu faço é, você é servo? Você é servo? Você realmente está a serviço? Houve uma vez aqui na igreja que eu estava viajando, e eu precisava de alguém para dar um estudo. E eu liguei para 4 pessoas. 4. 3 não puderam. Um estava em viagem, falou, pastor, eu vou voltar no sábado para que eu possa dar esse estudo.
Isso fez muita diferença para mim. Vocês não vão saber quem é, tem tempo já isso. Mas a pessoa sabe. Isso para mim é um servo. Pastor, não, eu tô... Não é meu serviço, tá? Não é porque... não, é para servir o pastor. Não, é serviço da igreja. Do povo, servindo a Deus, ao povo, na vontade de Deus. Não, eis-me aqui. O que é para fazer? Vamos lá. Vamos embora. A gente precisa de olhar com esse coração. Timóteo era esse cara. Timóteo era um servo provado e aprovado. Agora, Timóteo está aqui hoje? Timóteo está aqui hoje? Não, pode falar, não. Eu espero que não, né? Não está aqui não, né? Ai, ufa. Né? Não tem ninguém com o nome de Timóteo aqui. Então, e esse Timóteo não está. Mas a pergunta é, o Espírito que atuava em Timóteo, que é o Espírito de Deus, também atua em nós. Agora, como estamos nós a serviço do reino e do rei? É sempre trabalho, família, descanso, estudo, Deus. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente precisa dar uma olhada como é que anda a nossa vida, meus irmãos. Timóteo era um servo. Mas Timóteo não está mais aqui hoje. Nós estamos. Deus me colocou aqui. Aí ou você é Timóteo, ou você é aquele grupo que Paulo falou assim, eu não tenho ninguém que se preocupe com vocês. Ninguém. Ou você é Timóteo, que ele fala, mas tem o que eu estou querendo mandar para vocês é Timóteo. Deixa eu só terminar aqui, que eu vou enviar ele para vocês. Amém? Que nós sejamos servos. Que nós sejamos servos. E quando alguém chamar você de Timóteo, você fala assim, olha, eu fico muito agradecido, mas eu sou o Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bom, além de servo, Timóteo também tem uma outra característica que esse obreiro aprovado tinha. Olha aí, ministro, servo de Deus no Evangelho de Cristo para quê? Verso 2, desculpa, o Pedro está ali. Para quê? Fortalecer e animá-los na fé. Esse é um servo. O servo não é o irmão que quando seu portão está quebrado, ele vai lá ajudar a consertar seu portão, te ajuda a consertar seu portão. O servo não é o irmão que quando seu ar-condicionado está com defeito, você vai lá, chama, e o irmão vai lá, ele perde o domingo dele todo na sua casa lá, arrumando seu ar-condicionado. E tenhamos um pouco de misericórdia do nosso irmão que mexe com isso, porque eu sei que você só tem um ar-condicionado, mas é que tem um monte de família. Além das outras igrejas que ligam, eu falo assim, olha, aguenta aí, porque esse irmão precisa descansar um pouquinho. Mas o servo não necessariamente é o irmão que fica fazendo isso. O servo não é o irmão que quando sua casa está vazando o cano, ele vai lá e conserta o cano. Não, isso quem não é servo de Deus pode fazer. Apesar de nós servirmos uns aos outros com essas coisas. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele está fazendo a vontade de quem? Do Pai. E o Pai está preocupado com o quê? Com a sua fé. Então o verdadeiro servo de Deus, ele está aqui, ele vai te fazer uma visita para te fortalecer e te animar na fé. O verdadeiro servo de Deus, ele vai sentar com você aqui na igreja para conversar com você, para te fortalecer e animar na fé. Então a pergunta não é o irmão que vai lá limpar, a irmã que vai lá ajudar a limpar a sua casa. A irmã que pega os seus filhos para passar um tempinho. O irmão que vai lá e te chama para um almoço. A questão é, nesses momentos que te ajudam, que de uma certa forma te trazem um descanso, nesses momentos tem fortalecimento e animação na sua fé? Tem tratamento nessa área? Se não tem, esse não é servo de Cristo. Porque o servo de Cristo vai se preocupar com a fé. Com a fé. Diante de tanta perseguição feroz que essa igreja passava, diante de uma campanha de calúnia, de mentira a respeito da igreja que tinha do lado de fora, de falta de maturidade intelectual que tinha dentro da igreja, de falta de crescimento espiritual dos crentes de Tessalônica, a missão de Timóteo era uma. Timóteo, você vai lá,
como servo de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, como cristão que você é, vai lá fazer o quê? Fortalecer e animar aqueles irmãos na fé. Quem se aproxima de nós precisa ter uma fé fortalecida e animada, encorajar a fé. Nós muitas das vezes animamos as pessoas para tantas coisas e não animamos para a fé. Houve um tempo que a nossa igreja se perdeu no pensamento, ela começou a animar os outros para ter filho, mas não anima para ter fé. Fica, não, engravidar, ter filho é uma bênção, tá bom, ok, mas e a fé? Você está preocupado com a fé? A irmã que está no período lá do pós-parto, você lá faz uma visita com a palavra de Deus para a vida dela, fala assim, minha irmã, eu vim trazer um alimento espiritual para você e vim orar com você. Você chega para o marido, você que é amigo dele, que é irmão dele em Cristo, fala assim, meu irmão, eu vim sentar com você, orar com você, eu sei como é noite sem claro, tempo sem dormir, eu sei como a gente fica cansado, a mente não consegue descansar, então eu vim orar com você, e eu vim trazer a palavra de Deus aqui para a sua vida, para a gente meditar nesse texto aqui, ó. Não leva o Salmo 127 não, aos seus amados Deus dá enquanto dorme, não, tá bom? Não faz isso não, ainda não. Tá certo? Mas Timóteo é esse crente. Ele confirma, ele exorta. E a maior parte do ministério pastoral é isso, irmãos. Confirmar, admoestar, exortar, ensinar, instruir na fé. Eu sei que às vezes, eu não vou falar parece chato, porque eu vou falar parece porque eu estou do lado de cá, mas para vocês eu acho que eu tenho certeza. Eu sei que é chato. Quando o pastor senta, ele fala, irmão, não está certo isso. Não é desse jeito que você está colocando. A palavra de Deus não diz isso. Mas o que eu estou querendo fazer com você? Eu estou querendo te fortalecer na fé. Para você não ser enganado no dia mau. Timóteo era um obreiro que fortalecia, que encorajava os novos crentes a ficarem firmes no meio das provas. Ele cuidava do povo em tempos difíceis. Era um consolador, um amigo, um servo, mas para ajudar na fé. Para ajudar na fé. O que vocês precisam olhar? O que é que está acontecendo conosco? Irmãos, eu vou falar isso com muito carinho, com muito amor com você. Homens, o que está acontecendo com a gente que a gente está sendo tão frouxo? Tão fraco? Na hora que são as coisas da fé, a gente está sempre ocupado e nunca consegue. Às vezes tem homens que falam assim, pastor, eu até queria servir assim, mas lá em casa minha esposa está reclamando muito. E qual é a hora que você vai pegar essa Bíblia, sentar com a sua esposa e falar assim, meu amor, vamos sentar aqui. Vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito disso, meu bem. Vamos olhar para a palavra de Deus, eu quero servir a Deus mais. Mas eu quero saber se realmente eu estou falhando com a minha casa, ou se, amor, você está exigindo demais. Ou se você não consegue ser grato a Deus por tudo que nós temos, e eu poderia servir mais a Deus. O meu pastor me ligou e falou o seguinte, meu amigo, olha só, eu quero te ensinar a pregar, quer aprender? Não, minha esposa está reclamando muito. Não, minha esposa está reclamando que eu não tenho tempo para minha casa. Mas se você não tem tempo para a sua casa, tem alguma coisa errada, porque você não está servindo na igreja. Você não está servindo ao povo de Deus, você não está pregando o Evangelho. Onde é que está indo esse tempo? Se a sua casa e as coisas do Senhor não estão sendo feitas, aonde está indo o seu tempo? Porque essas deveriam ser as duas prioridades. Não a igreja, mas Deus, o primeiro. E normalmente quando eu converso com esses homens, o devocional deles não está bem. Quando começa essa conversa, eu falo assim, meu irmão, como é que está a sua vida devocional? Está mal, pastor. Então vamos lá. Então primeiro, você não está tendo relacionamento com Deus. A primeira base da sua vida foi tirada já, porque era amar a Deus sobre todas as coisas. Então me relacionar com esse Deus. Eu não estou me relacionando. Aí segunda, a sua esposa está reclamando que você não está tendo tempo com sua família. Vamos sentar e vamos analisar. Que dia você sai com essas crianças para ter um momento você e eles e dar um descanso a ela? Qual é o dia que você sai com a sua esposa, você e ela, para conversarem, para ter um tempinho, sem criança? Não dá não, pastor, porque ela não consegue deixar as crianças com ninguém. E você não é o pai dessa família também, não?
Eu disse, olha, nós vamos sim, vai lá para casa da avó hoje, vai ficar lá umas 2 horinhas pelo menos. E nós dois vamos tomar um café ali. Vamos ali só tomar um café e conversar um pouquinho. Volta lá, pega, pronto. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Você não tem tempo para sua família. E às vezes sua esposa não está exagerando, não. Às vezes pode ser que esteja. Mas às vezes ela não está exagerando, não. Você vive afundado no trabalho e nas suas coisas. Na coisa que você quer para você. E não prioriza as coisas do Senhor. Aí a gente vai voltar lá à primeira base. Porque talvez você não é crente. Porque qual é o nosso relacionamento com Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito que eu tenho a igreja, entre as igrejas Logos, de homens mais capacitados. É realmente uma igreja de homens diferenciados. Eu não tenho uma igreja onde tem um círculo de oração das irmãs. E elas são as espirituais. Não, nós temos orações que os homens vêm orar. Temos sim, graças a Deus. Os homens dessa igreja oram, e as mulheres também. E as crianças também. Não é uma igreja de círculo das irmãs de oração. Não. Homem ora aqui nessa igreja também. Mas homens, eu não sou eterno. A minha voz deve cansar, porque canta e prega, dá abertura, ora e encerra. Eu não sei como é que vocês me aguentam falando tanto tempo. Está precisando de mais gente nesse púlpito. Mas para subir aqui vai ter que ser crente, vai ter que ser servo e vai ter que estar preocupado com a fé. Então, homens, conversa. Minha irmã, conversa com seu marido. Vira para ele e fala assim, meu amor, mas vai numa boa, não chega a dizer, por acaso você é um daquele? Não, não é isso não. É você sentar com seu marido e falar, meu amor, eu tenho sido um empecilho para você crescer no reino de Deus, como servo de Cristo Jesus? E esteja pronta para acolher com mansidão e humildade a palavra que vai ser implantada em você. Porque provavelmente você já sabe essa resposta. Provavelmente você já conhece essa resposta. Então, meu irmão, minha irmã, Deus pode te usar como alguém que encoraja, consola, exorta, edifica a fé do próximo. E eu sei que tempo é uma coisa complicada. Eu sei que o sistema que a gente vive é muito trabalho, e eu não quero que você largue seu trabalho, não. Mas avalie como que você pode servir a Jesus Cristo. Porque talvez louco, tudo que você está juntando, vai ser para quem? Tá certo? Timóteo é um crente, um servo, um encorajador, que se faz necessário que ele esteja na igreja. Quando a igreja está sendo perseguida, quando a igreja está sofrendo aflições, quando a igreja está tendo problemas, Timóteo é o cara que o pastor, na hora, pensa no nome dele. Na hora, o pastor, na hora, esse cara, é agora. Que Deus possa te usar com essa mesma graça que usou Timóteo. Com essa mesma, eu não estou dizendo que você vai ser um pastor não, tá? Eu não estou dizendo, pastor é vocação, é chamado, não é algo que a gente fala assim, estava pensando aqui nas profissões que eu posso ser, se der errado eu vou ser um pastor. Não é isso. Normalmente um pastor é quando tudo está indo dando certo, tudo está encaminhando, Deus fala assim, agora sim, vem cá. Agora eu vou te chamar. Eu lembro que eu fazia a faculdade de engenharia civil. Primeiro eu comecei em engenharia ambiental. E eu sempre tive dentro de mim algo que gritava que eu gostava de trabalhar no meio da igreja. Mas até então era trabalhar no meio da igreja. E aí, então eu vim para a finada IEMP. E quando eu estava na IEMP, ainda assim eu queria me envolver, queria estar nas coisas. E eu fui para o curso de engenharia civil, troquei meu curso. E eu lembro que chegou uma hora, lá no 6º período de engenharia civil, que eu falei assim, Senhor, vai ser só terminar e o Senhor vai me chamar, né? Eu sabia disso o tempo inteiro. É só terminar a faculdade. Quando terminar, eu vou ser pastor. E quando eu terminei a faculdade,
eu conversei com o Cleverton, falei assim, olha, eu e Daiane, se a igreja nos enxerga dessa forma, nós gostaríamos de fazer o seminário. E aí o Cleverton falou assim, eu tenho orado por isso. Vocês vão para o seminário, então, no início do ano. E aí foi que fomos eu e Daiane, em janeiro de 2015, se eu não me engano, ou 16. Agora não estou lembrando certo. Mas nós fomos para o seminário e lá começamos a compreender e sermos ensinados. Então, pastor é vocação. É algo que realmente você não se vê fazendo outra coisa. Nosso trabalho não é um trabalho que é bem assim, se um dia a igreja aqui fechar, eu vou ser professor de escola, eu vou fazer outra coisa, e aí vou deixar. Não, isso é minha vocação. Eu, ainda que a igreja não tenha condição de me sustentar, eu vou trabalhar com isso porque é vocação. Eu posso fazer outra coisa para que eu tenha uma renda para sustentar minha família, mas esse trabalho não para. Ele não para. Não é isso que eu estou falando que você vai ser. Ou talvez pode ser que seja. Mas eu estou falando sobre ser um servo de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, e um servo está preocupado com o quê? Com a fé. É a fé. Tá certo? Bom, vamos olhar agora do verso 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém gostaria de colocar algo? Vocês têm que participar mais, hein? Vocês ficam muito caladinhos. Agora vamos ver algumas atribuições dessa igreja aqui, e que tem tudo a ver com a igreja Logos em Cidade Continental. Do verso 3 ao verso 5, primeiro verso 3 aí, alguém fica de pé e lê para a gente? A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Isso. Então, tribulação é um acidente ou faz parte da agenda de Deus para a igreja? Tribulação faz parte da agenda de Deus para a igreja. A igreja passa por tribulação. E é legal aqui, porque Paulo, ele fala bem assim, né? A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Como alguém faz assim, né? Ai, meu Deus, mas e agora, né? Paulo foi embora fugindo, e agora, né, que estão invadindo aí a casa aqui do irmão aqui, procurando Paulo, Timóteo, Silvano, agora, não levaram o irmão para ser acusado agora, e agora tem que pagar a fiança para soltar esse irmão, mas meu Deus do céu, e agora, aquela preocupação, e Paulo escreve, não se inquiete com essas tribulações não. Por quê? Porque para isso a gente foi designado. A gente foi designado para isso. Vai fazer parte. Tribulação não é um acidente, tá? Ela faz parte da igreja de Deus. A gente sofre por amor a Cristo. Vamos fazer o seguinte. Ricardo, abre em Filipenses 1:29. Júnior, abre em 1 Pedro 4, 12 ao 16. Esses dois versos. Aleph, abre em João 16, 33. Adonias, Romanos 5, 3. Isso. Pode ler Filipenses 1, 29, olha aí. Porque foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de creres nele. Isso. A graça de quê? Graça de quê? Padecer, irmãos. Foi-nos concedida essa graça de padecer. Padecer é o quê? Sofrer. Eu sei, irmãos. Nós não... o crente não é um masoquista, certo? Ele não acaba... que delícia, agora vai ver umas dores aí, né? Umas prisões. Nossa, você viu que bênção, Anderson? O Cristiano foi preso. Né? Não é isso. A igreja não é assim. Né? O Cristiano estava lá dando estudo lá do evangelho, lá entraram na casa dele, prenderam, levaram, rapaz, glória a Jesus, hein? Não é isso, mas é a graça de sofrer em nome de Cristo. É olhar e falar assim, olha, eu passei pelo sofrimento, sim, passei, mas foi em nome de Cristo. E glórias a Deus pelo que Ele tem feito no meio da igreja com isso. Glória a Deus pelo testemunho que pude dar a alguém. Então é o sofrimento por amor a Cristo, mas não como um masoquista que está, o que você está rindo? Não vai ver umas 40 chicotadas ontem, mas foi bom demais. Não é isso, tá? Mas é a questão de, Senhor,
eu sofri pelo teu nome. Obrigado porque há um propósito em tudo isso. O propósito é maior do que as minhas dores, do que as minhas aflições. 1 Pedro 4 aí, ó. Olha só, não estranha, tá? Perseguição não deve ser algo estranho no meio da igreja. 1 Pedro 4, 12 ao 16. Não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Volta o verso 15 aí, Pedro. É maravilhoso esse texto que Pedro escreve. Ele está deixando muito bem claro que a alegria não está no sofrer, mas pelo que você está sofrendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vejo você cabisbaixo, mal, eu sento do seu lado, meu irmão, o que está acontecendo? Ah, pastor, muita luta, tá difícil. É mesmo, irmão? É, pastor. O que está acontecendo, pastor? Ah, pastor, o cartão de crédito veio alto e a conta de luz também veio meio puxada, meio salgada. Aí eu bati no carro da pessoa, tive que pagar o conserto do carro da pessoa e estou todo enrolado em dívida e estou mal por isso. Aí aquela hora que o pastor olha e fala assim, Deus, eu não posso bater porque ele está muito mal. Mas está merecendo. Porque é aquela hora que a gente chama de luta o que não é luta. Olha ali, que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou alguém que se mete na vida dos outros, né? Porque tem aquela hora que você olha e fala assim, aí às vezes você olha de longe, vou dar só um exemplo, isso não aconteceu, é um exemplo, isso não aconteceu, é um exemplo. Imagina que você chega e de repente você olha, tá o João num canto lá, meio cabisbaixo, meio triste, você olha a Valéria do outro canto emburrada, aconteceu alguma coisa, vou lá resolver. Aí você vai lá, junta os dois, senta, começa a conversar, falar um monte de coisa. Você nunca conversou com um casal, nem sabe como é, casal não, nunca conversou com os candidatos a um casal, nem sabe como é, e está se metendo na vida dos outros, nem perguntou se quer ajuda. Você olha, você aceita a minha ajuda? Você quer ajuda? Às vezes a gente se mete na vida dos outros, às vezes fala da vida dos outros, não é mesmo? Às vezes a gente está lá, está falando lá da vida dos outros com a outra pessoa, e quem ouve também é fofoqueiro, tá? Então Pedro está falando, não é para sofrer por isso, mas é para sofrer pelo quê? Sofrer como cristão, tá? Se você sofre como cristão por causa do evangelho, porque as pessoas da sua faculdade falam assim, nossa, mas nunca vai numa festa, nossa, mas nunca se envolve com a gente, olha lá, é o santarrão ele, né? É a santona ela, né? Nossa, mas toda vez que a gente fala alguma coisa, não pode fazer uma piadinha que já... Se é como cristão, é porque você foi falar do evangelho de Cristo, as pessoas falam, eu não quero ouvir falar desse Jesus, não. E começa a te excluir porque você fala de Jesus. Então o que você faz? O que você fala? Glorifique a Deus por causa disto. Então, sofrimento é um acidente na vida da igreja? Não é. As perseguições visam o quê? Algumas vezes. As perseguições algumas vezes fortalecem a nossa fé. Agora deixa eu explicar esse conceito, porque às vezes tem gente que fala bem assim, não, eu passo experiência e na experiência a minha fé é fortalecida. Eu falei, não, ponto, para, explique isso. Justifique a sua resposta. Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, Tiago diz o quê? Me mostra a sua fé, que eu vou te mostrar o quê? Me mostra a sua fé, vai lá, cadê as suas obras? Não tem. Que fé é essa?
eu com as minhas obras te mostro o quê? A minha fé. Ele está dizendo, se você falar que tem fé, mas não tem obra, você não consegue mostrar. Agora, eu com as minhas obras, eu mostro a minha... O que significa? A forma com que eu vou agir diante das situações e diante da perseguição, da aflição, do sofrimento dessa vida, vão servir para fortalecer a fé que eu tenho. Porque só se fortalece aquilo que você tem. Então, é quando, por exemplo, Tiago, a palavra de Deus diz sobre você ser manso e humilde de coração, e de repente você está sendo um orgulhoso, um soberbo, um arrogante. Aí você vê que começou a mudar isso na sua vida. Começou a vir, Senhor, eu não vou ser assim não, Deus. Teu Espírito habita em mim, e eu vou agir de forma diferente. E aí quando você começa a ver a transformação do Espírito Santo na sua vida, e alguém olha para você e fala assim, o que está acontecendo? Porque se esse chefe fala com você desse jeito há uns 2 meses atrás aí, não era desse jeito não, o que aconteceu? Cristo tem mudado, Cristo tem me transformado. Nossa, mas ele te humilhou, Ricardo, você aceitou isso? Mas ninguém consegue me humilhar. Por quê? Porque eu já fui humilhado. A Bíblia diz que bem-aventurados humildes. E humilde é aquele que se humilha. Quem é humilhado, quem já se humilhou, consegue ser humilhado por alguém? Eu lembro que eu aprendi isso com o pastor Mando, quando eu tinha lá meus anos mais novos. E eu lembro que ele ensinou num grupo familiar, que na época os PGs eram chamados de grupo familiar. E ele falou bem assim, que aquele que já se humilhou, nunca pode ser humilhado. Por que Jesus está sendo tão lá, rasga a roupa dele, chicoteia ele, bota uma coroa de espinho, o Jesus, o rei dos judeus, rei dos judeus. E por que ele está calado esse tempo todo? Ninguém consegue humilhar Jesus. Porque ele já é humilde. Quando é que alguém consegue ser humilhado? Quando você é soberbo. Quando você é orgulhoso. Aí alguém te humilha. Porque, por exemplo, imagina que eu chego aqui e aí eu falo bem assim, Dudu, mas você é ruim nesse contrabaixo, hein? Pelo amor de Deus, cara. Coisa horrível. Você vai... E começa a falar assim. O Dudu vai sentir, pô, caramba, não foi legal o que falou. Agora, se ele falar bem assim, não, cara, ele me humilhou. Mas como assim, Dudu, ele te humilhou? Você já não é humilde? Um humilde não é humilhado. Então, o que nós precisamos aprender é que o sofrimento vem para fortalecer uma fé que nós já temos A fé vem por onde? Na palavra de Deus, tá? Aí a gente lê João 16:33 aí, ó. Isso. Aí quando você passa por aflição, você lembra que Jesus disse o quê? Que eu vou passar por... peraí, Jesus falou que no mundo vou ter aflição. Mas onde é que está o meu bom ânimo, meu motivo de alegria, de contentamento? Ele já venceu o mundo. Então se ele já venceu, eu vou andar na vitória dele. Não é você que vai vencer o mundo, tá? É ele vencer o mundo. Então, Senhor... O Senhor já venceu no meu lugar. Senhor, eis-me aqui, vamos. O que o Senhor tem para mim? Não, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho motivo de bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Esse mundo está derrotado. A gente só está vivendo aqui para quê? Para a glória de Deus, para testemunho, para a pregação do Evangelho, para a salvação de almas, para a glorificação do Pai através de nós, hoje. Agora, nisso tudo, nós vamos passar por aflições. E aí a gente lembra daquele louvor que cantou domingo passado, que vai cantar esse domingo de novo, que é o quê? Vencemos batalhas que Cristo venceu. E não importa o que virá, a gente vai descansar. Por quê? Porque no mundo tereis aflições, mas... Então, mas tem motivo de alegria. Qual é? Eu venci. Aí imagina você olhando assim... Tá, você venceu, e o que eu tenho a ver com isso? Eu estou em você. Eu estou em você. E a minha vitória é a sua vitória. E você é coparticipante do meu sofrimento, mas também é coparticipante da minha
vitória. Também é isso, irmãos. É isso. Romanos 5:3 também fala algo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso, e pode continuar. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi outorgado. Olha que coisa linda isso. Olha que coisa linda. Ó, o que vai acontecer? A gente vai se gloriar nas tribulações. Mas por quê? Porque a gente sabe que a tribulação produz o quê? Perseverança. Tá, e para que serve? A perseverança produz experiência. E a experiência? A experiência produz esperança. E esperança, irmãos, é o motor da fé. Esperança é o motor da fé. Se eu tenho a esperança na vitória de Cristo, eu continuo firme. Então, nós precisamos de entender que tribulações fazem parte da vida da igreja. Agora, igreja, não confunda tribulação, sofrimento com consequência dos seus erros. Não confunda isso. Por exemplo, olha a gente, tem problema com o vizinho, que vem reclamar de criança, e aí o vizinho começa a nos olhar para a gente com a cara tão feia, aí chegou o vizinho, isso é difícil, né? Que o vizinho não consegue, esse vizinho, é só porque a gente é crente. Não é, isso está perturbando na frente do portão dos outros. E aí, é consequência do nosso erro. É nosso erro. É diferente de quando alguém simplesmente não gosta de você, por quê? Você é crente. Eu não gosto de crente. Tá bom então, você não gosta de crente, eu te entendo, porque eu sou muito crente. Eu sou crente mesmo. Tá bom? Irmãos, semana que vem a gente vai ver que tribulações que fazem parte da vida da igreja podem trazer sim algumas inquietações. E a gente vai encerrar esse capítulo, essa sessão que vai do 1 ao 10. Mas o que nós aprendemos até aqui? Paulo envia um homem para cuidar da igreja de Tessalônica. Esse homem era Timóteo. E Timóteo era um cristão, servo e o quê? Preocupado com a fé. Ele era alguém que fortalecia a fé dos irmãos, que encorajava os irmãos na fé. Esse é um servo de Deus. Servo de Deus não é uma pessoa que fala mansinha, bonitinha, carinhosinha. Isso não significa que ele é servo de Deus. Ou alguém que é muito rígido com a parte disciplinadora. Não, um servo de Deus é alguém que está preocupado com a sua fé. Por quê? Porque ele é um cristão, ele sabe que a fé é o firme fundamento. Ele sabe que a fé é o mais importante, ele sabe que se a sua fé perecer, você vai ser destruído. Destruído. Amém? E tribulações fazem parte da vida da igreja. Mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E nós vencemos a vitória dele. Amém, igreja? Vamos fechar os olhos, vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar? Amado e eterno Deus, nós rogamos ao Senhor, Deus. Deus, eu te peço, Senhor, que essa palavra não tenha sido uma palavra que fere, mas uma palavra que cura, Senhor. Que essa palavra não tenha sido uma palavra que derruba, Senhor, mas uma palavra que levanta, Senhor. E Deus, aqueles nessa manhã que perceberam que podem ser usados por Deus, que como cristãos que são, e servos de Jesus Cristo, que eles podem servir a tua igreja, a tua noiva, e eles podem cuidar da fé uns dos outros, Senhor, começando pela sua casa, Senhor. Deus, usa eles com graça, Senhor. Encha eles do teu Espírito Santo, Senhor. Para que a tua igreja, Senhor, a igreja Logos de Cidade Continental, ela possa viver o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus e ser a noiva que glorifica ao Pai e ao Filho aqui nessa terra por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A palavra está com a Keila. Paz, irmãos. De novo eu vou dizer que é muito bom estar de volta.
Vamos às apresentações das classes. Tia Renata tem apresentação? Não tem. Tia Ellen? Maternal. A paz, irmãos. Nós estamos aprendendo que Deus é bom e Deus providenciou a água para nós. E a água serve para muitas coisas. Ela mata a nossa sede, as plantinhas pegam os nutrientes através da água e ficam fortes, dão os frutinhas. Então, assim, Deus é muito bom e Ele pensou em tudo. E na água também tem um meio de transporte, e é o barco. E a gente descobriu que o Ítalo sabe imitar um barco perfeitamente. Eu vou pedir ele para imitar para vocês. Ítalo, como que o barco faz? E faz. Não é igual, irmãos? Vou pedir de novo. Faz lá, como que o barco faz? E faz. Muito bom, né? Agora a gente vai falar o versículo. Tia Juninha tem apresentação? Não? A tia Daiane tem apresentação. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós demos uma pausa nas nossas aulas dos discípulos, que a gente começou a estudar sobre a Páscoa. E eles vão falar com as palavras deles o que eles aprenderam hoje na nossa aula. Eu aprendi que o coelho não significa a Páscoa e que o ovo também não. Deus significa a Páscoa, que o coelho não tem nada a ver com a Páscoa, com a ressurreição de Jesus e Jesus que morreu por nós na cruz. Amém. Então, o coelho, o ovo, tem nada a ver com a Páscoa. Vai lá, Rafa. Eu aprendi que o pão significa o corpo de Jesus e o vinho significa o sangue dele. Isso, a nossa aula hoje foi sobre o quê, Rafa? Sobre a Páscoa. Sim, mas hoje contamos qual parte? Sobre a última ceia. A última ceia. E você, Léo, o que você aprendeu? Que Jesus morreu no nosso lugar. E essa cruz aí tá como? Tá vazia porque Deus já ressuscitou. Isso, glória a Deus. E Clarinha, o que você aprendeu hoje? Eu aprendi que tô esquecendo. Vamos lá lembrar. O que é isso aqui? O que você aprendeu? Que Deus o quê? Que Deus nos ama. E essa imagem aqui, o Jesus está abraçando a menina. Porque Ele nos ama. E Ele morreu por nós, não foi? Isso é uma prova de amor? É. Muito bem. Isso mesmo, irmãos. Podem sentar. Tia Paula tem apresentação? Paz, Senhor, irmãos. A gente também, começou a ver sobre a Páscoa. A gente vai fazer um advento, até o domingo de Páscoa. E antes da gente, ver sobre a Páscoa da morte e ressurreição de Jesus, a gente viu, Ágata? A gente viu que tudo começou há muito tempo atrás, A gente viu de forma bem assim, bem rasa, que a Páscoa começou há muito tempo atrás. O que aconteceu? Aconteceu que a Páscoa, o sangue, qual é o nome da história? Não, o nome da história. Foi a libertação do Egito, que Deus falou uma mensagem que era para passar o sangue da porta, e alguns não passaram o sangue da porta. E quem não passar o sangue da porta, morrerá.
Isso. E o que teve que morrer, o que eles tiveram que matar para passar o sangue na porta? Qual animal que teve que morrer para isso? Era o cordeiro. Cordeiro. E isso apontava para quem que ia morrer lá na frente? Jesus. Muito bem. E aí a gente viu, então, nosso advento ele foi dividido em 7 partes, hoje a gente viu 2 partes. O primeiro momento foi da ceia com os discípulos, né, o que eles chamam de última ceia. E aí, Ícaro, fala para mim, o que Jesus serviu naquela ceia? O pão e o vinho. E o que simboliza? O pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho e o sangue. Isso. Alícia, ao cear, Jesus ele deu uma ordem para eles fazerem isso até quando? Nós fazermos isso até quando? Quando ele voltar, E quando ele voltar, o que vai acontecer? ele fazerá a última ceia. Isso. E Alice, confundo as duas, gente, o tempo todo. Jesus ele falou para a gente fazer isso em memória de quem? Memória dele. Por quê? Por que em memória dele? Por que a gente tem que lembrar de Jesus? Pra gente lembrar que ele morreu por nós. Voltar para nos buscar. Depois dessa ceia, Jesus foi para onde, gente? Para onde, Alice? Foi para o jardim do Getsemane. Orou. Em Deus. Sim. De Deus. De Deus. Muito bem. Ícaro, e quando Pedro corta a orelha do soldado, o que Jesus falou com ele? Que essa era a forma que ele iria vencer? Não, ele mandou Pedro guardar a espada. Exatamente, porque ele queria... A vida dele foi tomada dele ou ele se deu por nós? Ele se deu. Muito bem. E o versículo que a gente aprendeu, vamos falar que todo mundo pode segurar aí. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Vamos aos nossos avisos. Não está funcionando. Já liguei. Já subi e desci o negócio. Olha a técnica. Passa, Pedrinho, por favor. Pode passar. Gente, nós teremos o treinamento dos professores, né? Vai ser no dia 5, aqui na igreja, às 8 horas da manhã. E já está no grupo das professoras lá, dos auxiliares. Quem não confirmou, dá o okzinho lá. E a igreja está pedindo uma colaboração de R$15 para o coffee break. Mas se você não tiver como pagar o coffee break, não tem problema. Confirma a sua presença né, lá para a Daiane poder organizar tudo. É sábado que vem, às 8 horas da manhã, aqui na igreja. E quem for pagar, tem que pagar até hoje. Mas se você não tiver o recurso, não deixe de participar por causa do dinheiro, tá? Dia 19 de abril, nós teremos o nosso culto com a família, aqui em Cidade Continental. Lembrando que era um fim de semana antes e a gente precisou mudar o nosso dia do culto. Então, 19 de abril, 19 horas, aqui na igreja, culto com a família. Retiro, gente, só para lembrar, como o pastor falou, a questão dos pagamentos já foi toda resolvida, né? Graças a Deus. Pode passar, Pedrinho. Só lembrando que é em Guarapari, em Amarelos. E faltam 26 dias, 4 fins de semana. Está chegando aí, contagem regressiva. Né? E quem precisar de ônibus, fala com o irmão Joseph. Que eu nem sei se ainda tem vagas. E acabou, gente. Não tem mais vaga. Quem precisa de ônibus, desprecise, porque não tem mais. Tá? Lembrando que o nosso momento de oração, terça-feira aqui na igreja, às 6 da manhã, esse dia pode ser mudado, né, dependendo da nossa necessidade, e no domingo, de 8 às 8h30, aqui também na igreja. Bom domingo a todos. Essa semana não tivemos aniversariantes.
Irmãos, só antes de vocês irem embora, os professores que tinham descido com as crianças, nós avisamos aqui, foi orçado as cadeiras aqui para a igreja. O pessoal tem falado muito de comprar as cadeiras. E ao invés de comprar mais cadeira dessa de plástico, a gente está pensando em começar a comprar a cadeira. A gente vai terminar a construção dessas 2 salas, do banheiro, esse pisozinho aí, a parede. E além disso, as cadeiras. As cadeiras custam R$ 235 cada uma. Isso foi a empresa mais barata que eu encontrei lá do Rio Grande do Norte. Não, nesse valor não tem o frete. Mas o transporte, a gente tem um cara que resolve do Brasil inteiro, que sai da América Latina. Então, você que tem condições e pode doar uma cadeira, ou 2, ou 3 cadeiras, ou um valor para as cadeiras, você vai procurar a Kellen ou a Keila e vai falar assim, olha, eu quero pagar uma cadeira, ou eu quero doar 2, ou eu quero doar esse valor aqui para ajudar na compra das cadeiras, tá? A gente vai comprar só se for no mínimo 50, então a gente vai esperar juntar um montante que dê para comprar 50, pelo menos para a gente começar. Amém? Então, avisado. Quarta-feira, essa semana não tem PG nem culto, tá? Quarta tem reunião com os líderes de PG aqui na igreja. Deus abençoe, boa semana. Bom domingo.